Ruth Castro em Fala aí Brasil. Os conservadores aí numa latem de conserva. Uma crítica da escola aos conservadores. Fala aí Brasil, meu povo, minha pova, meus amores, minhas amoras, como estamos? Graças a Deus sempre estaremos bem, porque o bem é a luz e precisamos permanecer sempre na luz, independente do que o exterior queira nos dizer contrário, né? É isso. Gente, tá dando polêmica. Bom, já estava dando polêmica antes, né? Esse desfile que homenageia Lula, se nossas leis fossem sérias e cumpridas, se o nosso ordenamento jurídico fosse sério, se o TSE fosse sério, se o Supremo Tribunal Federal fosse um Supremo Tribunal Federal, e se tudo mais que não acontece na realidade do nosso país acontecesse, esse desfile não aconteceria. Não aconteceria, né? Mas aqui é muito mais fácil você pagar no máximo 25 mil reais de multa para fazer de conta que nada aconteceu, tá? E pegar do dinheiro público mais de 5 milhões, tá? Para não cumprir leis, ordenamentos, respeito, tá? Quando o que se chama de máximo do poder do Brasil, que é o seu representante legal, o deveria ser, né? Extrapola na maior cara de pau tudo quanto é lei e respeito, nós temos escancaradamente, né, a certeza de impunidade e que o que governa o Brasil é impunidade, criminalidade. Sim, porque onde não existe lei, existe crime, né? Onde não existe respeito, existe o oba-oba, o pode tudo, o tudo pode, né? Gente, nós já estávamos, nós que eu digo, gente, trabalhadores, conservadores, pessoas dignas do seu salário, não é verdade? Dignas do seu salário, pagadores de impostos, ou seja, nós, os opostos a tudo que diz amém ao canalismo, que vive de bolsas e esmolas, que nunca contribuíram com nada para o Brasil evoluir. Porque imposto, gente, é evolução, querendo ou não, é para saúde, é para hospitais maravilhosos, o que nós não temos. Porque esses que não contribuem dizem amém. Tire do hospital e ponha no carnaval e no meu bolso, através de bolsa esmola. Esses que não contribuem dizem tirem da segurança e liberem a criminalidade para botar no meu bolso e nas escolas de samba. É sobre isso que estamos falando. É sobre isso. Nada além disso. Nós costumávamos sempre dizer assim, o brasileiro vive de samba, suor, cerveja e futebol. Mentira. Criminalidade. Esse tipo. Tá? Então, sim, ele conseguiu o que queria. Estamos, sim, divididos entre nós e eles. Nós que nos consideramos patriotas, porque esse povo não é patriota, é qualquer coisa. Jogue-me em qualquer lugar, contanto que me dê minhas bolsas esmolas.
não tem orgulho de nada. Muitos dizem até defender e querer resgatar a imagem e tereré e o nome dos ancestrais. Que ancestrais? Que ancestralidade? Que ancestralidade? Porque até aqueles ancestrais que vieram da África desconhecem o que chamam de religiões de matizes africanas daqui. Aí eu vou dizer, vai estudar o que eles lá entendem como candomblé. E vocês vão ver que não tem nada a ver com isso daqui. Então eles não honram nem o que se chama religião da ancestralidade. Umbanda nem existe, eles nunca nem ouviram falar. Então não tem nada de ancestralidade, não tem nada de ancestralidade. E outra coisa, gente, eu sou bisneta, tá? De uma escrava de Moçambique, por nome Joana. Sou. Eu tenho o nome da minha bisavó. Eu sei de onde ela veio da África, tá? Eu sei. E tenho orgulho do que ela deixou. Porque a filha dela era minha avó. E me ensinou todas as boas maneiras, bons hábitos e etc. Para quê? Para honrar a ancestralidade. Para provar que não, eles não eram lixos. Não. Eles tinham respeito, educação, capricho, limpeza. Entende? O que passou aqui foi muito ruim, mas sobreviveu para ensinar dignidade. Será que esses que enfiam no bolso e que não querem saber do país e que professam coisas ditas de mãe África e não são, não sabe nem o nome dos seus ancestrais, não sabe de qual a origem africana que vieram e que estão lá na avenida aplaudindo? Sabe o que é dignidade? Sabe o que é honra? Porque é assim, com dignidade e honra, tá? Que nós saudamos os nossos ancestrais e a nossa ancestralidade. Bom, por que eu estou falando tanto em ancestral e ancestralidade? Porque essa gente que diz defender esse tipo de causa e levanta bandeiras, essa gente deveria saber que cada vez que a gente fala de ancestral e de ancestralidade, estamos falando de familiar. Então, eu sei a minha árvore genealógica, ou seja, a origem da minha família, através da minha ancestralidade. Por isso, eu sei o nome da minha bisavó e de onde ela veio na África. Deu para vocês entenderem? Deu? Família. A minha bisavó é mãe da minha avó, que é mãe do meu pai, que foi meu pai. Simples assim, o nome disso, família. Família conservadora, que sabe o nome dos envolvidos da nossa árvore genealógica. Não é assim, ó, alá vão ter. Eu ia falar um alá carê, caralê. É, mas vamos falar alá vão ter. A gente sabe. Entende? E o que foi ofendido foi exatamente isso. E os idiotas úteis, os jegues, que se dizem, gente, não, vocês não são. Quem aplaude isso é jegue, sim. Que um bom capim, um outro tipo de mato que dá mais barato, tá tudo bem, aceita, resolve, tá? E com uma migalha que chama dinheiro no bolso, para dar cala a boca, tá? Gente, indignação? Não. Pelo que ocorreu na avenida, não. Por essa gente que aplaude isso, não. Indignação pelo silêncio da maioria que discorda disso. Que, graças a Deus, está começando a acordar e se manifestar. Chega de ficarmos calados porque somos conservadores.
para preservar o não se iguale. Não, o que nós conservadores, falando o que nós pensamos, não é nos igualar, não. É simplesmente mostrar que não somos iguais. Ao contrário, temos conhecimento, temos discernimento, temos dignidade, o suficiente para dizer basta. E esse suficiente está começando a acontecer. O desfile, né, vai chegando ao seu final com uma crítica aos conservadores. Vamos ouvir exatamente essa parte, porque foi isso que foi passado pela rede oficial. Então, era isso que oficialmente o Lula queria que fosse passado através da Rede Globo. Prestem atenção nisso aqui, olha. E Acadêmicos de Niterói entra na reta final do desfile nesse setor, retratando... Reta final, é para fechar com chave de ouro. A reta final sempre tem o quê? O fechamento. E olha o que vem. Terceiro mandato de Lula como presidente da República, enaltecendo a defesa da soberania nacional. Enaltecendo a soberania nacional. Então, o que se entende por isso? Que os brasileiros são soberanos sobre a sua pátria. Que brasileiros? Esses que não são patriotas, esses que gritam por ancestralidade e não conhecem nem o nome do avô, são esses? Vamos lá. Olha os conservadores aí, lá tem de conserva. Uma crítica da escola aos conservadores. Recado da Rede Globo. Uma crítica aos conservadores. Uma crítica da escola aos conservadores. Ponto. Nada subentendido, nada mal entendido, nada mal explicado, tudo escancarado. Família em conserva. Gente, eu adorei. Eu acordo hoje, tem assim milhares. Milhares. Olha, eu já não sei, tá? Eu tô dando milhares do que eu tô vendo, mas deve ser milhões já. Tá? Por todo o país, né? Respondendo a essa crítica. Como família em conserva dentro da lata conservada por Cristo. Porque não é desonra, é honra sermos conservadores. A crítica nossa é exatamente a falta de dignidade daqueles que não respeitam família. São gerados como? Nós somos uma lata em conserva. E esse lata de lixo que não tem família, porque se você critica uma família tradicional, uma família conservadora, que espécie de família você tem? Essa que não sabe da ancestralidade, mas quer gritar ancestralidade. Essa que não conhece nem os seus avós e nem os seus bisavós, mas querem dizer, respeitem a nossa origem. Que origem? É sobre isso. Crítica. Nós estamos respondendo com a nossa família em conserva, graças a Deus. Tá? Por quê? Porque a nossa família em conserva é que vai conservar um futuro digno para os nossos filhos. Não bolsa, misérias e esmolas para os nossos filhos viverem remelentos, sendo arrastados em fila por nossos monte de irmão remelentinho, que não tem dignidade alguma. Infelizmente, é isso que nós vemos nessas crianças bolsas família. Remelentinhos. Tá? E, você é contra. Olha só, quando eu falo que é bolsa esmola, é porque mais de 50% hoje em dia não trabalha, sabe por quê? Porque é do Bolsa Família. Quando foi criado pelo Fernando Henrique. E era uma ajuda digna para aqueles que realmente estavam em situação difícil. Em troca de... Você vai ser ajudado pelo dinheiro do povo contribuinte, que paga imposto que você não paga. Tá? Com uma condição. Mantenha seus filhos na escola. E você tem um prazo de até 6 meses para ser um CLT. Não. Bagunçou tudo que seu larápio mor, Dom Ratão.
que não respeita nada. É sobre isso. Se o Bolsa Família voltar a ser encarado, se o Bolsa Esmola voltar a ser encarado como Bolsa, aí pode família. Aí o nome da família tem que ser exaltado, né? Dessa maneira indigna, não conservadora. Vai botando filhote no mundo aí que você ganha qualquer merreca para viver pobre, sujo, fedido, mal arrumado. Desculpa, mas é isso. Temos cenas de pessoas entrando no metrô e jogando desodorante. Fedendo a cerveja de manhã. Bafo de maco. Mamonha. Bafo de mamonha. Porque o dinheiro é para mamonha, é para tigrinho, é para não sei o quê, não sei o quê. Entendeu? Isso não é uma educação familiar. Isso não é de bom tom. Eu estou falando para irritar mesmo. Não é de bom tom, criança. Não. Você que não exalta e despreza a família conservadora é uma pessoa que despreza moral, ética, educação, bons costumes, limpeza, capricho, organização, educação. Isso, quem defende, é a família conservadora, tá? Por quê? Porque tudo isso é uma base cristã. Tudo isso é uma base cristã. Tudo isso vem, sim, de um padrão de cristianismo. Tá bom? Então é isso, é crítica. Ok. Nós vamos continuar conservando valores para que nossos filhos, nossos netos tenham um mundo com um mínimo de dignidade e respeito. E se precisarmos trabalhar mais para pagar plano de saúde e escola para os nossos descendentes, faremos isso com o suor do nosso rosto, em respeito à nossa ancestralidade. Vocês entendem? Porque os nossos ancestrais foram trazidos para cá para trabalho, para suor do rosto. Então, não, nós não estamos sendo torturados, nós não estamos mais sendo massacrados, mas, em respeito a eles, daremos o nosso suor do rosto. Em respeito a eles, se vocês puderem, de uma maneira tão indigna, derramar o suor de vocês nessa terra e aqui deixar o seu sangue, honraremos isso, dando o nosso sangue e o nosso suor a essa terra chamada Brasil. Isso é conservadorismo. É isso. Tá bom? Beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fui.